disponibilizar para os demais. Então, pessoal, bom dia. O título da palestra é Conhecendo Python. Esse minicurso ficou aberto para toda a comunidade do IFES, mas a gente sabe que o público-alvo são os alunos do Campo Socorro, de Manutenção e Suporte em Informática. Então, quem já está do segundo módulo em diante, já viu um pouquinho de programação, com a disciplina de introdução ao algoritmo, quem não está aprendendo agora, e eu acho que é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais dessa linguagem, a Lua vai falar um pouco melhor, né, é uma linguagem que está sendo bastante utilizada recentemente. A professora Eloá é professora na Universidade Estadual do Amazonas, mestre e doutora em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe. Então, é isso, eu passo a palavra... Campina Grande. Oh, meu Deus, Universidade Federal de Campina Grande, onde eu também fiz o meu mestrado e doutorado. Então, eu passo a palavra para ela, fiquem à vontade. Pessoal, se vocês quiserem perguntar pelo chat, eu vou ficar atenta ao chat para poder fazer as colocações. Então, fiquem à vontade. Eline, todos, muito obrigada pelo convite de estar aqui junto com vocês no IFES Sergipe, Campo Socorro. É um prazer enorme, especialmente agora na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que muitas vezes esse evento é uma porta de entrada para a gente conhecer coisas que a gente sequer imaginou e poder sonhar e guiar a nossa formação profissional por esses caminhos, né? Então, eu vou falar sobre uma coisa que eu sou muito apaixonada e espero poder, então, conquistar vocês, jogar um pouquinho de mágica aí nas ideias e nos pensamentos para que vocês se dediquem bastante aos estudos e, quem sabe, continuar mais explorando essas coisas tão interessantes que são da nossa área da computação. Professora Eline, né, uma pessoa que a gente conviveu no doutorado, então é um prazer enorme, uma amiga para a vida, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, eu sempre estou à disposição de vocês, porque precisar, viu? Pessoal, eu vou compartilhar minha tela e vou falar um pouquinho, vocês podem ficar à vontade para fazer alguma observação, alguma pergunta, eu vou tentando prestar atenção, e qualquer coisa vocês podem entrar com o áudio que eu já escuto de pronto, e aí fica mais fácil. Bem, meu nome é Eloá, hoje eu sou coordenadora, fui cofundadora e sou integrante do Laboratório de Sistemas Inteligentes aqui na Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou paraibana, mas estou aqui há 7 anos, e esse campus é o campus Manaus, certo? Onde eu fico na Escola Superior de Tecnologia. Para quem não conhece, o Amazonas é um dos maiores estados brasileiros, né? E a nossa universidade ela tem a missão de disseminar o conhecimento e se interiorizar no Amazonas. Então, com isso, hoje, nós somos a universidade brasileira com mais campi em todo o país, são mais de 120 polos, e nós somos mantidos com 1% dos impostos que são arrecadados no polo industrial de Manaus. Então, isso dá vida e força a essa universidade, né, para formar as pessoas daqui junto a esse conhecimento científico em diversas áreas. Então, eu escolhi como tema de palestra, né, conhecendo a linguagem Python, mas antes eu vou me apresentar um pouquinho em mais detalhes para que vocês me conheçam melhor, né. Meu nome é Eloá, eu sou doutora em Ciência da Computação desde 2013, lá pela Universidade Federal de Campina Grande, na época que eu convivi com a professora Eline. Eu conheço Python desde 2009, então já vão-se aí alguns anos. Eu fui tutora do PyLadies Manaus, que é um grupo de meninas e mulheres das mais diversas áreas, não só de tecnologia, que se reúnem em prol da disseminação dessa linguagem, para a gente empoderar outras mulheres por meio dessa tecnologia. E eu trabalho hoje com muitas pesquisas numa área chamada Machine Learning, que é dentro de inteligência artificial. Vou até mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz. E aqui, nessas fotos, vocês veem essa galera, é a minha gangue, são os integrantes hoje do Laboratório de Sistemas Inteligentes. A gente tem alunos de graduação, no começo da graduação, de mestrado e doutorado, e aqui alguns colegas pesquisadores também.
um pouco da minha pesquisa do doutorado foi organizada num livro, que está publicado é esse aqui, e essa é uma foto minha mais recente. Então, para a gente começar a falar da linguagem Python e etc., eu quero trazer uma contextualização do mundo real, tá? Esse artigo, ele diz o seguinte: em breve, nós teremos basicamente 2 tipos de trabalho. Um, em que você programa os computadores, e o outro, em que os computadores dizem a você o que você deve fazer. Vamos dizer que essa seria uma tradução livre. Você pode ficar assim, nossa, né, que distópico, que coisa futurista. Mas, na verdade, esse artigo foi publicado em 2014, então ele já não é novo. E a gente vem observando essa influência dos computadores e da área da computação cada vez permeando mais o nosso cotidiano, e em alguns casos, e a ideia é que essa seja a maioria deles, para tornar as coisas mais eficientes, para diminuir os riscos à vida, para aproveitar bem os recursos. Então a gente quer uma computação que ela faça bem para a nossa humanidade, né? Para a gente alcançar o maior do nosso potencial. E quando a gente olha ao redor, hoje em dia, vocês aí nos celulares, a gente se reunindo aqui digitalmente, na verdade, a professora Eline gravando, vocês falando no chat, tudo isso a gente está gerando dados. E é interessante que 90% dos dados disponíveis hoje no mundo, eles foram criados apenas nos últimos 2 anos. Então, nós estamos na era de um fenômeno que nós chamamos Big Data, onde existe um grande desafio em relação a como nós vamos lidar com essas informações, todos esses dados, que na verdade nem são informações ainda, para extrair informações que isso possa gerar insights que possam melhorar a vida de todos, né? Então, em 2006, esse pesquisador Hamby, ele definiu que ele enxergou e fez uma analogia maravilhosa, né, que dados são o novo petróleo. Se a gente olhar para as décadas passadas, né, os países que eram considerados ricos e com uma grande influência em nível mundial eram aqueles que tinham acesso a muitos campos de petróleo, porque o petróleo serve para combustível, serve para produção industrial de diversas coisas, enfim. E aí você viu os países, né, enfim, até mesmo em guerras e ocupações de território, para conquistar mais petróleo, né? E isso virou uma grande moeda no mundo. Mas agora, dada essa transformação de Big Data, a gente enxerga que dados são esse novo petróleo. Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, para quem não conhece, a gente tem um campo de extração de petróleo, que fica localizado na cidade de Quari, e a gente produz um dos petróleos mais puros de todo o mundo, é um campo de extração de petróleo e gás. A gente vê os esforços de engenheiros da nossa Petrobras para extrair petróleo, né, das profundezas do mar, lá no pré-sal. Mas, para que a gente tenha toda essa riqueza do petróleo, não adianta ele estar aqui debaixo do nosso pé. A gente tem que ir lá, desenvolver técnicas para extrair, refinar, distribuir, né, e vender. A mesma coisa tem que ser feita com os dados. Os dados sozinhos, eles não significam nada. A gente tem que saber armazenar, transformar, extrair o que é relevante, por último, monetizar. Também com esses dados a gente pode gerar conhecimentos, insights sobre coisas que a gente não tinha antes. Então, os dados só vão fazer sentido e serem bem aproveitados nessa nova corrida do Big Data se eles passarem por todo esse processo. E aí, por que eu chamo a atenção de uma linguagem de programação, né? Vocês que são alunos do curso de manutenção de computadores, vocês já sabem, né, as características dos dispositivos computacionais, como eles evoluíram, os tipos de memória, e toda essa organização e arquitetura de computadores, né? Vocês são muito bons nisso, são uma área que cada vez mais vai ser demandada por causa dessa onipresença dos computadores. Mas se a gente focar
os computadores como ferramentas de processamento de dados, a gente precisa, então, de uma linguagem de programação para que a gente possa, então, usar esses dispositivos para o fim que nós queremos. Então, isso foi objeto das disciplinas de introdução à programação de vocês, né? E eu chamo a atenção que cada vez mais as linguagens de programação surgem, linguagens de programação nova a cada dia, né? E essas linguagens de programação, cada uma promove um aspecto e se diz especial em um determinado contexto. O que a gente tem de interessante é como é que nessa torre de Babel de múltiplas linguagens de programação, a gente então escolhe uma que a gente possa se comunicar bem, rápido, eficiente e assim vai. Essa é a proposta da linguagem de programação Python. Python, ela é uma linguagem de programação, ela é interpretada de script, né? E a vantagem é que ela executa em uma máquina virtual. Isso permite que diferentes hardwares possam executar esse mesmo software, né? Sem que eu tenha que construir um compilador para cada hardware, por exemplo, como é o caso da linguagem C. Então, isso faz com que ela se distribua e se popularize mais rapidamente e que o código que ela seja gerado tenha boa eficiência, né? Do ponto de vista de quem programa, daqui a pouco eu vou desmistificar um pouco mais esses conceitos, eu estou falando aqui de aspectos técnicos, né? Ela é multiparadigma, então você tem diferentes maneiras de programar com ela, e as principais características é que ela é portável. O que é que significa? O mesmo código que eu rodo aqui na minha máquina, eu consigo rodar no servidor, eu consigo rodar no meu celular, eu consigo rodar no meu relógio. Então, eu tenho essa mesma possibilidade de mudar o código e continuar rodando de maneira equivalente em diferentes hardwares. Resumida, porque eu escrevo muito pouco e tem um código que faz muita coisa. Ela é rápida, porque ela foi construída de maneira muito eficiente, flexível e open source. O que é que essa linguagem ser open source significa? Significa que você pode desenvolver seus programas utilizando ela gratuitamente, e também que existe uma comunidade organizada, que é a comunidade Python, em que nós podemos propor melhorias para as próximas versões dessa linguagem. Então, esse canal é aberto e todo mundo pode colaborar. Quando é que Python surge, né? Python surge no final de 1989, ninguém aqui era nascido, com o pesquisador Guido van Rossum, que é da Holanda, dos Países Baixos, e na época ele tinha muitos problemas para resolver, e a questão ele ficava gastando muito tempo escrevendo os comandos, prestando atenção nos detalhes do compilador, etc., a ponto de ele se concentrar tanto na linguagem de programação que ele esquecia o que ele estava resolvendo. Então, quando Guido van Rossum pensou em criar uma nova linguagem, especialmente porque ele trabalhava em problemas matemáticos, e vocês sabem a importância que a gente tem de dedicar-se e refletir nisso, né? E sem muita distração. Então, a filosofia que ele pensou nessa linguagem, olha, se você tem que gastar tempo, você tem que gastar tempo resolvendo o seu problema, seja ele de matemática, de física, da computação, da engenharia, enfim, eu não quero que você fique gastando tempo na linguagem de programação, estudando calhamaços e calhamaços de documentação, escrevendo linhas e linhas para fazer um código que faz muito pouco. Para vocês terem ideia, hoje, né, só lembrando, Python vem da cobrinha, né, tem a cobrinha, mas na verdade ele foi inspirado num grupo de humor britânico chamado Monty Python, e tem um vídeo no YouTube que é traduzido, que é o Futebol dos Filósofos, é bem interessante. O Guido van Rossum, para que a gente está tentando trazer ele para o Brasil de alguma forma nos próximos anos, a expectativa era que fosse ano que vem, num evento nacional que ia ter aqui em Manaus de Python, mas acabou mudando o formato e sendo adiado para 2022. Então, vamos torcer pela vacina para que ele possa vir ao Brasil e trocar ideias com a gente. O Guido van Rossum, ele trabalhou anos na Google e atualmente ele trabalha na Dropbox. É interessante que a empresa disponibiliza cerca de 70% do tempo dele de trabalho só para que ele continue colaborando e trabalhando, atuando no desenvolvimento da linguagem e à frente dessa comunidade, né? Então, assim, como é que a gente sabe que uma linguagem
de programação é boa? Primeiro, ela está tendo que ser usada muito em muitos problemas, muita gente tem que saber a respeito dela, porque afinal essa comunidade é com quem a gente troca dúvida, com quem a gente aprende com os manuais, é onde são produzidos os livros, e não só, né? Tem que ter oferta de emprego e tem que ter gente contratando e pagando bem para essa área. Nesse sentido, eu apresento aqui um ranking chamado TileB, que ele foi do mês passado, setembro de 2020, esse mês ainda está em andamento, né? Que ele pondera justamente essas coisas. E Python, hoje, é a terceira linguagem de programação nesse ranking que está em nível mundial. Só que se eu mostrar para vocês Python ao longo do tempo, é aí que você nota o brilho e o crescimento dessa linguagem junto à comunidade de desenvolvedores. E nos anos 85 e 90, ninguém nem falava, Python ainda era um embrião, mas aí de 95, onde ele ocupava, essa linguagem ocupava a 20ª posição no ranking, ele passa para terceiro em 2020, né? É a linguagem que teve maior ascensão no ranking TileB nos últimos tempos. Hoje em dia, praticamente de 90% das vagas de emprego que chegam a mim para que eu repasse aos meus alunos, elas tratam explicitamente da linguagem Python como uma das habilidades para contratação. Então, essa é uma outra característica, né? A gente teve aí nos últimos anos 100% de empregabilidade dos nossos alunos egressos. E eles já aprendem a linguagem Python durante a formação. Então, a gente tem que formar alinhado para o mercado, mas é interessante notar que ninguém foca em uma única linguagem. Não existe essa bala de prata que sirva para tudo. Então, as linguagens Java e C continuam de maneira predominante aí no mercado, certo? Com um papel muito relevante e ainda predominante no geral para as contratações. Bem, a comunidade Stack Overflow é uma comunidade de programadores para tirar dúvida. Então, na verdade, é assim, olha, como é que eu faço tal coisa em Python, porque eu não estou vendo aqui na documentação, não estou sacando. Então, a gente tira dúvidas muito técnicas. E se você olhar, essa linha vermelha, foi em 2017 que esse gráfico foi produzido, ele mostra o quanto das questões a cada mês tiveram a ver com Python. E observa que o crescimento dessa curva, como foi acentuado. Então, isso mostra, especialmente aqui nos países considerados desenvolvidos, né, aqueles que têm uma alta renda, como essa linguagem foi sendo adotada pela comunidade de desenvolvedores, pelas empresas contratantes, e isso movimentou a comunidade em torno de aprender. Por isso que a gente se junta aqui no Stack Overflow para aprender e também para ensinar. É bem legal esse site, se vocês quiserem conhecer, é o Stack Overflow, e ele tem diversos subfóruns, cada um direcionado para uma linguagem, ou para um assunto, enfim, tem várias coisas interessantes, como carreira, tem até subfóruns de RPG, para quem curte, enfim, dicas profissionais, de comportamento em entrevistas, é bem legal. Então, só recapitulando, né, Python é uma linguagem de programação, ela é interpretada, e como vocês podem ver, ela tem uma comunidade muito ativa, a gente vê tanto pela maneira que está contratando, quanto pelas bibliotecas que a gente tem hoje. Você tem bibliotecas para muitas coisas. E eu vou começar agora a detalhar um pouquinho para que vocês conheçam algumas características em particular da linguagem Python e como ela tem uma alta expressividade. Ou seja, como é que eu programo pouco, isso rende muito, certo? E como isso me ajuda a me direcionar para concentrar nos meus problemas. Então, a brincadeira é aqui. Python não tem ponto e vírgula, então se você aprendeu, por exemplo, Portugal ou Pascal, eu não sei, vocês podem me dizer qual linguagem vocês tiveram contato no começo da disciplina de introdução à programação? Então, bora lá. Eita. Aí a galera rocha. Se já sabe programar em C++, estão indo bem. Papai vai ser... Oi? É porque assim, a gente também tem bastante aluno de fora do curso do Campo Socorro aqui, por exemplo. Mas eles começam com Portugal. Eles começam com Portugal.
Mas por isso que vai aparecer outras linguagens, mas a maioria tá. a Maria Júlia de Aracaju, por exemplo, né? Entendi. Mas a Mariane está dizendo Portugal por enquanto, porque os alunos lá de Socorro começam por Portugal, mas a gente também tem alunos de outros campos e de outros cursos. Tá massa. Então, bora só. Já tem JavaScript, já tem Portugal, mas é o seguinte, Python não tem ponto e vírgula. Então, se a sua linguagem que você aprendeu, você colocava um comando e ponto e vírgula no final, e um dos problemas na prova era, professor, vou tirar meio ponto se esquecer os pontos e vírgula. Python, você já não vai ter esse problema, que você nem precisa botar, então você nem vai esquecer. Outra coisa é abrir chave, fechar chave, para poder organizar os comandos ali em blocos. Python não tem isso. Oxe, mas como é que então vai organizar? Vou mostrar para vocês como é bem intuitivo. Então, se não tem ponto e vírgula para você não esquecer, não tem abre-chave para você se enrolar, a gente diz que essa linguagem não tem problema de maneira geral, é uma brincadeira da nossa área. Botou café aqui no meio e fechou. Então, eu estou mostrando aqui para vocês alguns códigos em Python, certo? E eu vou mostrar aqui algumas operações simples e vou mostrar para vocês o resultado dessas operações. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui input, que é um comando de entrada, para eu ler do usuário, e print, que é o comando de saída. Então, o básico é ler e imprimir. Então, eu estou lendo aqui x é um inteiro, e eu digo, informe um número inteiro. Então, quando eu coloco a mensagem quando eu peço a leitura de uma variável, de um valor, eu já coloco a mensagem que vai lá junto. Então, nas outras linguagens, muitas vezes você tinha que fazer print, imprima, né? Informe o número. Aí depois, só o comando de leitura. Aí declara a variável. Depois, lê a variável da entrada. Coloca a entrada na variável, né? Isso aqui, tá tudo feito numa linha só. O comando input, que é o comando de entrada de dados, quando eu boto uma mensagem aqui, eu vou ler algo da entrada, mas quando eu for ler, eu já vou botar essa mensagem amigável aqui para o meu usuário. Quando você lê, converta para inteiro e armazene em X. Eu não precisei declarar X antes. Então, aqui eu já estou vendo a praticidade dessa linguagem de programação. Mesma coisa foi para Y. Aí eu quero que uma variável Z armazene o resultado de X, que é inteiro, com Y, que é inteiro. Não precisei declarar Z. Eu só faço Z, é o resultado de X mais Y. Com isso, Z, sem que eu dissesse, a linguagem interpretou que Z deveria ser do tipo inteiro para que essa soma pudesse ser compatível. Tem um Z, variável Z na memória? Não, então vai e cria agora. Então, observa como eu preciso fazer muito pouco, só escrever e daí vai. Print, o resultado da soma é Z. Imprimir a variável, saiu. Então, só para que vocês vejam aqui um exemplo de execução desse trechinho, né? Informe o número inteiro 3, informe o outro número 12, e o resultado da soma aqui é 15. Então, vejam como é rápido. Você tem um programa em Python já executando, que já trata de variáveis, que já trata de tipos de variáveis, de maneira muito, muito intuitiva. Alguma dúvida até agora? Beleza. Vamos, então, mais um pouco. Sabe o if, o se não? Pronto. O se não, se não, são os comandos que a gente chama de desvio condicional. São aqueles que eu vou usar ao longo do meu programa para desviar o fluxo de execução para caso alguma coisa aconteça, né? Então, baseado em certas condições, eu vou executar um comando e não executar outro. Então, aqui eu mantive a leitura das variáveis x e y que eu falei anteriormente. Eu tenho x, que é um inteiro, informe o número, y, que é um inteiro, que vem do usuário, que eu pedi aqui como input. Aí eu faço, se x for maior que y, 2 pontos, ou seja, coloquei a condição. Observa que aqui tem 4 pontinhos e esse print está mais para dentro. Esse print mais para dentro, a gente chama isso de indentado, certo? Indentação, é eu colocar esse comando mais para dentro. Lembra que lá no Portugal, muitas vezes o professor dizia, organiza assim, o código tem que estar legível.
Mas lá, ou em C++, por exemplo, que foi o caso mencionado, você tinha que abrir chaves, fechar chaves e colocar os comandos. Aqui eu não preciso de chaves, e toda vez que eu colocar esse comando para dentro, indentado, com 4 espaços ou um tab, é como se ele estivesse dentro do abrir chave e fecha chaves e vai ser executado ali. Então, eu olho o if, tem 2 pontos. Então, esse print está dentro desse if, ou seja, esse aspecto visual já me diz o que está dentro e o que está fora. Então, se eu olho, esse está dentro, esse está fora. Elif. Elif é uma mistura da palavra else, que em inglês é se não, com a palavra if, se não, se. Se x é maior que y, imprima x é maior que y. Se não, se x é igual a y, imprima, os valores informados são iguais. Se não, certo? Então, só lembrando, elif é a contração desse else com esse if, aí forma essa palavra elif. Se não aconteceu nenhuma das anteriores, eu imprimo que y é maior que x. Então, veja, Python só tem essa maneira de fazer desvio condicional. Se você for lá em C++, você tem, ou em C, você tem o switch case, eu não sei como é em Portugal mais o nome, escolha caso, eu acho. Então, Python não tem essas variações. Tem uma, e essa uma você aprende muito bem. Você não precisa ficar alternando entre diferentes maneiras de fazer a mesma coisa. Filosofia de Python. Se você quer fazer uma coisa, deve ter uma maneira, e uma maneira muito boa. Então, aqui, ó, só testando, informe o número inteiro, 2 e 3, então saiu certo, 3 é maior que 2. Coloquei os iguais, então os valores informados são iguais, fiz o contrário, e aí 6 é maior que 2 para testar todas as possíveis possibilidades desses desvios condicionados. Comando de repetição. Nas linguagens que a gente está acostumado, você tem o comando enquanto, certo? E, normalmente, eu repita, e tem o comando, enquanto e repita, basicamente. Então, eu tenho esse aqui, que é equivalente ao enquanto. Você cria uma variável de iteração, enquanto bota uma condição, imprima i, e i incrementa, ou seja, i recebe mais 1 ao valor que ele já tem. Então, i começa com 0, aí mais 1 vai para 1, vai para 2, e assim vai. Até que i seja igual a 10, e aí esse laço para. Essa primeira maneira aqui, desse comando, ele está imprimindo os números de 0 a 9, um em cada linha. Observe que esse comando aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas, certo? E ele faz uma repetição contada e é equivalente ao enquanto lá do Portugal. Esse aqui de baixo faz a mesma coisa do anterior. Eu coloco para ir no intervalo até 10, imprima i. E aí, observa que os dois são a mesma coisa, um com 4 linhas, mais parecido com as linguagens que a gente já conhece, e um outro, que é o repita para, com alto poder de expressividade, ou seja, 2 linhas, eu consigo o mesmo efeito do anterior. Só ressaltando aqui, ó, esse comando print está para dentro, esse i mais igual a 1 também está para dentro. Então, indicam que eles estão sujeitos, subordinados ao while. Então, quando eu executo, eu tenho aí 2 laços, imprimindo de 0 a 9, o primeiro do tipo while, o primeiro do tipo for, ambos fazendo exatamente a mesma coisa. Olha como o for é intuitivo. Se eu fosse ler em português, eu leria assim, ó, para ir no intervalo até 10, imprima i. Olha como é próximo de uma conversa que a gente está tendo. Por causa dessa característica, a gente diz que Python é uma linguagem de alto nível. O que é que isso significa? Que Python está muito próxima dessa linguagem que a gente usa para se comunicar. Então, em virtude disso, né, a gente gasta menos tempo escrevendo comandos, ou se preocupando se a variável inteira é real, é string, é cadeia de caracteres e assim vai. Eu só vou usando e o Python vai se adaptando. Tem regras? Claro que tem. Mas esse conjunto de regras é pequeno, comparado com outras linguagens, e também é rápido de aprender. Aí eu peguei aqui, ó, para ir,
em Eloá, que é o meu nome. Então, para ir em Eloá, como assim? Eloá é uma cadeia de caracteres. Então, o I vai primeiro assumir o E, depois o L. Então, olha só. Se você está lá em C, por exemplo, para você usar um string, você tem que declarar um ponteiro para um conjunto. Um ponteiro é um lugar na memória para uma cadeia de caracteres. Você tem que fazer uma alocação dinâmica para essa cadeia de caracteres, por exemplo, que vai ser lida do usuário. Você tem que botar o ponteiro em cada posição, você tem que mexer o ponteiro, você tem que ter cuidado para o ponteiro não se perder. E ainda tem que importar a biblioteca só para mexer com string. Pelo amor de Deus, já cansei só de falar. Aqui não. Eu botei para ir em Eloá, ou seja, para cada letrinha que eu vou ter em Eloá, imprima essa letrinha upper, ou seja, upper de uppercase, caixa alta. Então, quando eu executo esse código, eu tenho aqui as letras da palavra Eloá escrita em letras maiúsculas, uma em cada linha. Se você vai fazer isso lá em C, você ainda tem que ficar lembrando da tabela ASCII, que diz como representar os números. Tem que saber na tabela ASCII onde está o equivalente de uma... Minha gente, pelo amor de Deus, já imprimi aqui 3 vezes, né? Então, eu tenho um outro caso, por exemplo, conte quantas vogais eu tenho nessa palavra. Então, primeiramente, eu tenho que ter um contador, né, uma variável que vai contar as vogais, ela é 0. Então, para cada letrinha em Eloá, se essa letrinha tiver no conjunto A, E, I, O, U, que são das vogais, eu conto mais uma. No final, eu imprimi o total de vogais. Então, olha como foi legal. Se I está dentro do conjunto que vai de A a U. Se você tivesse outras linguagens de programação, você tinha que dizer se I é igual a, ou se I é igual a E, ou se I igual a vogal I, ou se I igual a vogal O, e assim vai. Minha gente, já cansei. Aqui, em poucas linhas de código, eu consegui fazer esse mesmo processo de uma maneira altamente rápida e intuitiva. Então, observem que funciona, certo? Eloá, da maneira que é escrito, tem 3 vogais. E, dessa maneira, eu tenho aqui o alto poder de expressividade dos comandos em Python. Aí eu vou passar agora, vou pular um pouco. Eu gostaria muito de poder falar e ensinar os detalhes da linguagem Python para vocês, mas isso teria que ser uma disciplina. Embora eu já tenha ministrado essa disciplina à distância, infelizmente o nosso tempo é limitado hoje. Mas eu vou falar, por exemplo, de um algoritmo de ordenação. O que é que um algoritmo de ordenação faz? Ele recebe, por exemplo, um conjunto de números e esses números estão todos misturados. Eu quero escrevê-los em ordem crescente, por exemplo. Então, isso significa ordenar. De modo que o primeiro é o menor de todos, o último é o maior de todos, e eu tenho essa ordem crescente. O Quicksort hoje é um dos algoritmos mais rápidos e mais usados em bibliotecas, em linguagens de programação, em busca, em ordenação de diversas bibliotecas. E o Quicksort não é um algoritmo tão simples de implementar, não. E é um algoritmo cuja análise é muito importante quando a gente está estudando algoritmos mais avançados. Então, aqui, eu tenho um exemplo de uma implementação do Quicksort, que é baseada em List Comprehension, que é uma utilização de listas em Python. Listas são conjuntos de valores que estão ordenados. E aqui, esse algoritmo ficou muito, muito pequeno, mas aqui dentro tem chamadas recursivas, List Comprehension, tem repetição e tem condicional, tem tudo aqui dentro em poucas linhas de código. Então, um dos melhores algoritmos de ordenação hoje, que a gente estuda e usa na prática, cabe em aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Quem diria, né? Em outras linguagens, você vai rolar a tela para poder ver, então, esse algoritmo de ordenação implementado. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa linda, uma coisa que a gente para de mar menino. Tão admirado que a gente fica. Então, conhecendo um pouco da linguagem Python, né, eu entro agora numa segunda parte, onde a gente vai ver onde Python é usado. Python hoje
é uma das 3 linguagens oficiais da Google, juntamente com Java e C++. Por exemplo, o Google Drive, que você guarda os seus arquivos em nuvem, ele tem toda a sua base implementada em Python. A NASA, por exemplo, vocês viram aquele buraco negro ano passado, que foi encontrado foi construída a representação dele pela pesquisadora, né? Ele foi construído com algoritmo em Python, tá? Empresas como Spotify, que é de stream de música, Facebook, usa Python nas suas entrevistas de programação. A Petrobras usa Python para análise de dados de poços de petróleo, e nós da UEA também usamos, mas eu vou falar já já como é que a gente usa. Para motivar mais em relação àqueles milhões de dados do mundo, né? Em 1 minuto de internet, nesse ano que nós estamos, de pandemia, que está todo mundo em casa, se reunindo virtualmente para realizar assim, grande parte das nossas compromissos e atividades diárias, a gente tem, então, um boom, um crescimento enorme nas informações e dados que a gente troca. Por exemplo, em 1 minuto, eu tenho 59 milhões de mensagens trocadas, por exemplo, em aplicativos como Facebook Messenger e WhatsApp. A gente tem que criar maneiras, por exemplo, de evitar a disseminação de fake news e discurso de ódio. Como é que a gente vai fazer isso? Criando algoritmos de programação. 190 milhões de e-mails enviados. Como é que eu vou saber o que é spam e o que não é? Tudo isso vai demandando a criação de algoritmos para que a gente possa, então, regularizar melhor esse conteúdo, proteger, por exemplo, as transações que são feitas comerciais, tentar minimizar os textos falsos, as informações enganosas, para que a gente viva melhor, né? E também entregar conteúdo de qualidade às pessoas. Então, observem nesse infográfico, né, tudo o que acontece em 1 minuto, 1 minutinho de internet, dentre os minutinhos aqui que a gente já falou. Então, dados estão em todo lugar, e esses dados são muitos, então eu preciso de maneiras rápidas, eficientes, para poder, então, operar sobre esses dados. Então, Python, ela vem literalmente para nos ajudar a resolver esses desafios que são da nossa geração. Ainda sobre empresas que usam Python, você tem a Microsoft, que usa o Python como base para a implementação do Evernote, que é um aplicativo de notas, né? O Book.com, de reserva de hotéis, o Best of Media Group, que é um grupo internacional só de revistas e conteúdo de portais online, e um mercado que gera muito dinheiro hoje, viu, minha gente? Os dates na internet, né? Aqui, no caso, o OkCupid, que é de perfis para as pessoas se conhecerem, mas na pandemia, pelo amor de Deus, cuidado. Então, tudo isso por trás de grandes empresas e grandes negócios que geram renda e oportunidades tanto de trabalho quanto de interação social, enfim. Aí chega a hora agora em que eu vou falar um pouquinho de como eu já usei Python e problemas na minha universidade, problemas na minha pesquisa, problemas que meus alunos me trouxeram e como eu resolvi eles usando Python, né? Então, o primeiro deles, fiz uma parceria com o Laboratório de Instrumentação Meteorológica aqui da UEA. Ele é um laboratório que organiza um conjunto de estações meteorológicas que estão em toda Manaus, para a gente poder monitorar a chuva, a qualidade do ar, a temperatura, enfim, Manaus, para quem não conhece, é uma cidade de 2 milhões de habitantes, e ela tem a mesma quantidade de moradores que Belo Horizonte, mas ela é pelo menos 5 vezes maior que Belo Horizonte, porque a gente ainda é muito horizontal. Então, tá chovendo aqui, tá caindo um pé d'água, mas noutra parte da cidade, meu filho, o sol tá lá pleno. Então, a gente precisava, juntamente com essa demanda, né, acompanhar os dados de precipitação que são gerados automaticamente por essas estações meteorológicas, e a nossa ideia era poder antecipar quando viria um evento de precipitação, né? Uma chuva forte, uma chuva fraca, uma chuva extrema, que aqui em Manaus ela tem risco à vida mesmo. Então,
por meio dessa parceria, a gente utilizou Python e ajudou na criação de um critério de precipitação aqui para Manaus. Então, está chovendo. A partir dos 10 primeiros minutos da chuva, a gente consegue classificá-la em forte, muito forte, extrema ou fraca. E para isso, em decorrência disso, que foi feito com Python, a gente pode, por exemplo, acionar a defesa civil, gerar alertas para que isso minimize os danos na sociedade no geral, em decorrência dessas precipitações, como queda de poste, alagamentos, enfim. Esse é um exemplo de como o Python já foi utilizado para resolver um problema aqui da nossa cidade. Essa parceria foi bem frutífera e, juntamente com a equipe do LabInstro, eu acho que a gente tem cerca de 8 a 10 artigos publicados em conjunto. Foi um trabalho que demorou em cerca de 2 anos de parceria. Foi muito, muito bom. Esse aqui eu fiz com meus alunos de graduação e numa disciplina optativa que a gente ministrou aqui de redes neurais artificiais. E a ideia é o seguinte, tá aqui uma pessoa, né, e na Alemanha, os pesquisadores fizeram assim, colocaram vários sensores de atividade física, certo? Nessa pessoa, e vai lá, num conjunto de pessoas, vai lá, pula, corre, anda, sobe escada, desce escada, senta, entendeu? E a ideia é que a gente pudesse determinar em cada um desses sensores, a partir das medições de cada sensor, o que essa pessoa estava fazendo. E aí, qual sensor que foi pior para determinar o tipo de atividade? Os sensores que ficam nessa região aqui do braço, que é justamente onde a gente usa o quê? Os wearables. Então, a gente tinha a dificuldade de identificar o que é que acontecia, o que é que a pessoa estava fazendo, só pelo sensor que estava nessa parte. Então, a gente trabalhou com esses alunos para tentar identificar esse conjunto de atividades, e a gente conseguiu melhorias em relação ao que já existia na literatura, né? E isso pode ser usado, por exemplo, em relógios inteligentes, em outros aplicativos, e até mesmo, se for refinada essa solução, para capturar e entender a dinâmica até de novos esportes. Por exemplo, como é que eu faria um sensor para captar uma pessoa jogando capoeira, e a partir do momento que eu estivesse jogando capoeira, eu já tivesse meu relógio inteligente aqui dizendo, ei, será que você está fazendo capoeira? Entendeu? A gente já tem isso para yoga, para corrida, para bicicleta, então por que não adaptar a outros esportes, etc., mais aqui do nosso Brasil, né? Esse aqui foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e eu vou continuar a desenvolvê-lo, que é o reconhecimento de expressões faciais em Libras. Então, uma pessoa está lá se comunicando em Libras. Imagina no futuro, assim, que massa, eu poder apontar a câmera do meu celular para essa pessoa e aparecer aqui a tradução do que ela está falando. Isso é o sonho de consumo, mas isso ainda está longe. Esse é uma coisa assim, que eu quero continuar muito trabalhando, e nesse sentido a gente tem, já que Libras é uma linguagem que usa o corpo todo, né, as expressões da face. Então, a maneira que você arqueia as sobrancelhas, abre a boca, enfim, movimenta os lábios, tudo isso na Libras, ela agrega sentido, significado. Então, a gente pegou dados de vídeos e marcou esses pontos e aprendeu, então, uma maneira melhor de entender o que é que a face significa quando alguém está falando Libras. Imagina que a gente junta isso com alguém que trabalhou com o gesto da mão, com isso na linha do tempo, para então traduzir, né, o que uma pessoa em Libras está falando nesse sentido. Esse é um trabalho que ainda precisa de esforços de muitos pesquisadores. De maneira bem resumida, vocês podem encontrar isso aqui mais no meu canal do YouTube, que eu aceito seguidores, meu canal ainda não tem nome, eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu tenho uma palestra lá completa sobre isso, um trabalho em que a gente usou imagens de raio-x, para determinar se a pessoa tinha tuberculose ou se era saudável. Então, a gente usou técnicas super avançadas de inteligência artificial e muito processamento aqui, e tem pessoas de várias idades, de várias características corporais, sexo masculino, feminino, crianças, idosos, e tuberculose em diferentes níveis. Isso vai ser muito importante, por exemplo, para ajudar médicos, né, a terem um diagnóstico melhor dessa patologia que ainda mata, infelizmente, muitas pessoas em todo o mundo.
Aqui, um outro trabalho que eu desenvolvi com o meu aluno Rodrigo, hoje ele já é formado. O Rodrigo está atuando na Log, em São Paulo, que é uma startup unicórnio, que é essa que já tem valor de mercado de mais de R$ 1 bilhão, que é aquela que faz entregas, né, em tempo recorde. O símbolo, não sei se vocês já conhecem, é um fundo azul e uma lebre, assim, um coelhinho correndo muito, né? Então, o Rodrigo aprendeu essas coisas aqui no nosso laboratório e conseguiu aplicar para uma excelente vaga aí de mercado, está lá atuando já há mais de um ano. Qual é a ideia? A gente tem expressões no nosso rosto que elas são automáticas e independentes de cultura. São 7 expressões faciais que elas definem surpresa, raiva, frustração, medo, nojo e assim vai. E a ideia, por exemplo, era a seguinte: a gente implementar em Python um algoritmo que, olhando para a face da pessoa, pudesse dizer qual era a expressão facial que ela estava emitindo, né? E a pessoa podia estar de óculos, ter barba, botar a mão na boca, assim, em caso de surpresa, etc. E a ideia é que a gente possa colocar isso em vitrines. Então, na vitrine, que você vai olhar lá no comércio, vai ter uma câmera apontada para você. Imagina que eu lancei o celular modelo X, e aí chegou uma pessoa para olhar esse celular na vitrine. Qual é a reação dela? Entendeu? E a partir disso eu posso coletar feedbacks que podem ajudar na maneira de organizar a minha vitrine, de dispor as informações para venda e de perceber o feedback do público em relação a esse produto que eu estou comercializando. Aí, ainda com meus alunos, a gente fez um desafio muito legal alguns anos atrás, que foi para fazer algoritmos em Python que dissessem a qualidade de vinho branco a partir só dos dados do vinho. Ninguém foi beber em sala de aula, não, minha gente, pelo amor de Deus. Então, a gente recebia no vinho a quantidade de taninos, o teor de álcool, a região em que ele era plantado, e a gente conseguiu, então, criar uma língua digital que dizia qual nota aquele vinho deveria ter de maneira equivalente a um sommelier. Foi bem divertido esse desafio e assim por diante. Mais recentemente, eu trabalhei nesse projeto aqui, que foi criar um panorama da Covid-19 no Brasil, especialmente eu comecei a trabalhar nele em 20 de março, esse projeto já está encerrado, mas vocês também conseguem lá no meu canal do YouTube ver a apresentação sobre ele, e eu criei gráficos em tempo real sobre essa pandemia e comecei a prever dados para os 2 primeiros meses da pandemia com uma taxa de acerto de 99%. Então, eu comecei a monitorar o crescimento da curva, né? Esse trabalho, que é inteiramente em Python e está disponível nessa plataforma Kaggle, ele se tornou referência, recebeu medalha de ouro pelo reconhecimento da comunidade e hoje já tem aí cerca de 12 mil visualizações sobre a Covid no Brasil. Então, quando estava sem saber o que era isso, eu mesma fui sentar, destrinchar dados do Ministério da Saúde, enfim, para poder tentar entender o que é que estava acontecendo e fiz algumas contribuições nesse sentido. Além disso, para aqueles profissionais que já estão no mercado e que têm respeito e que têm todo um legado e um profissionalismo, como é que a gente vai fazer aqui, por exemplo, a gente que está num polo industrial, pegar essas pessoas que já têm uma atuação profissional com uma excelente reputação e vai passar para elas todos esses conhecimentos super novos que envolvem Python, inteligência artificial, como usar as coisas em nuvem, etc. Então, a gente também criou e está rodando esse curso, que é uma pós-graduação lato sensu, em ciência de dados, é uma especialização, e a gente usa nela Python como a linguagem oficial desse curso. Então, veja que Python aí vai desde o começo até, por exemplo, em nível de pós-graduação. Para vocês que querem aprender mais sobre Python, espero ter contagiado esses coraçõezinhos, eu apresento aqui 2 livros para que vocês possam aprender um pouco mais. O primeiro deles é o Introdução a Algoritmos e Programação com Python. O que eu acho legal nesse livro é que ele conversa, que ele explica historicamente o que aconteceu. E eu fui a revisora técnica desse livro e contribuí com vários exercícios que estão
aqui dentro para que vocês possam praticar os conceitos. De maneira também importante, eu apresento aqui o livro do Nilo Ney Coutinho Menezes, que hoje é uma pessoa com quem eu interajo. Ele é um egresso da universidade em que eu trabalho hoje, mas ele é um egresso de algumas décadas antes, certo? E o Nilo hoje é um profissional que atua na Suíça, com programação em Python, e é um dos grandes líderes da comunidade brasileira em Python. E aí ele fez esse livro, que foi um dos primeiros do Brasil, e se eu não me engano, está na sua 3ª edição. Eu tive o prazer de conhecê-lo e de estar algumas vezes, inclusive, pessoalmente com ele. Bem, terminando, para que a gente possa ter um tempinho para perguntas, toda essa pesquisa que eu estou apresentando aqui, e todos esses resultados, e tudo isso que eu tive tempo de estudar e destrinchar sobre Python, e poder disseminar com jovens talentos como vocês, só é possível graças ao apoio da minha instituição, que é a Universidade do Estado do Amazonas, e também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, que é a FAPEAM, e o CNPq, graças a um edital que eu estou participando desde 2017, abril de 2017, que me ajudou a adquirir equipamentos, materiais, para poder realizar essa pesquisa. Então, os servidores que eu tenho que executaram essas diferentes aplicações e resultados, tudo isso foi graças ao resultado desse projeto, financiado pela FAPEAM e pelo governo do estado, e pelo qual eu sou muito grata, e deixo aqui isso de maneira bem enfática registrado. Então, basicamente é isso. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu site, onde vocês podem encontrar os arquivos diversos e vários links para todas essas publicações que eu fiz. E agora eu vou voltar lá para a sala, para a gente ficar junto um pouquinho, conversar e trocar as curiosidades. Eu acho que é isso. Muito obrigada, a atenção de todos, e o convite do IF Socorro, que eu quero conhecer principalmente quando a pandemia passar. Eloá, o pessoal está adorando, muitos elogios, dizendo que você é muito didática, que a palestra foi bastante empolgante. O pessoal também ficou pedindo muito. Poxa, eu quero rever esse material, como é que a gente pode disponibilizar esse material? Então, se eu te passar o vídeo, você pode colocar no seu canal, e aí eles assistem no seu canal? Pronto, claro. Então, bota o link aí do seu canal, que em breve, gente, esse vídeo dessa palestra vai estar no canal da Eloá, certo? E aí porque assim, alguns chegaram um pouquinho mais... Gente, me segue, por favor, porque eu preciso ter um nome de canal, né? Vocês sabem que tem que ter 99 100 seguidores, estou precisando. Pronto, pessoal, o link está aí, ó. E eu vou começar a seguir já também, e vou passar... Ó, a Maria Júlia está perguntando se você tem LinkedIn e Instagram, Eloá. Eu tenho Instagram. Pronto. Vou botar aqui. Aí eu vou passar depois o vídeo da palestra para a professora Eloá, certo, pessoal? E aí ela vai disponibilizar essa palestra no canal e vocês vão poder assistir. Então, teve muitos elogios, e principalmente a principal pergunta era, por favor, eu quero esse material. Então, isso a gente já resolveu. Eu também deixei os slides com a professora Eline. Eline, pode ficar à vontade para passar, tá? Pronto, ótimo, pessoal. Vou repassar esses slides. Pelo menos para os que são do Campo Socorro, é mais fácil para mim repassar os slides. Os demais podem mandar e-mail para mim. Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Tá. E eu me envio. E teve uma pergunta... deixa eu só botar aqui o e-mail. Teve uma pergunta sobre se era possível programar em Python pelo celular. Não lembro agora de quem foi. Sim. Tem interpretadores em Python, especialmente para Android. Então, se você entrar na App Store do seu aplicativo, tem lá, é uma versão menor, mas consegue sim. É só lembrar da cobrinha lá do Python, que tem o símbolo, e você consegue sim. Eu posso responder a pergunta do Yuri Gabriel? Sim, fica à vontade. Que eu achei interessante. Yuri pergunta que está aprendendo programação agora, se tem alguma dica para iniciantes, para não perder o foco e tal.
Yuri, essa é uma pergunta muito importante, e eu lembro assim, a gente está nesse processo de formação, vocês, né? Então tem que lembrar do objetivo a longo prazo, tem que ter disciplina, mas o principal que eu diria é desenvolver a paixão e a curiosidade pelo que você está fazendo, né? Então, tem uma dúvida, uma brincadeira que eu faço com meus alunos, às vezes, que é assim, minha gente, Lady Gaga ganhou o Oscar quando ela concorreu com aquele filme, como é o nome do filme? Das Estrelas. Nasce uma Estrela. Pronto, tá vendo? Aí todo mundo aí ficou gritando, nasce uma estrela, eu sei que não foi só ali. Aí, tá vendo? Você lembra o filme de Lady Gaga, mas às vezes você não lembra o nome de uma pessoa da sua área. Então, é com essa mesma paixão que você faz as coisas que você gosta, que você tem que se dedicar e olhar para a sua área, matar a curiosidade, ir a fundo, enfim. Em relação a Python, eu tenho um colega que ele é da FATEC de São José dos Campos, que é o professor Fernando Massanori, e ele tem um curso que é Python para zumbis. Então, eu recomendo, é gratuito, ele já formou mais de 120 mil pessoas nesse curso. E se vocês puderem ser também crescerem com esse conhecimento, vai ser muito massa, porque é divertido. Nossa, até eu fiquei morrendo de vontade de começar a estudar a linguagem Python, né? E lembrando dos meus sofrimentos com os pontos e vírgulas e com as chaves, né? Na época que eu programava mais. Eu digo que eu sou uma evangelizadora Python, entendeu? Porque depois já converti aqui alguns. Bom, é isso. A Mariana está agradecendo. Muito obrigada pela aula. A Maria Júlia agradeceu também, elogiou. Eu que agradeço vocês. Então é isso, pessoal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente ainda tem um tempinhozinho só para finalizar, ou a gente pode encerrar? Eu vou ter que fazer meu final aqui, né, Eline? Que tu já conhece aquele final diferente. Fica à vontade. Cadê? Eu vou... não, é só um eu comentário. quero saber se a gente vai dar um print da galera toda com... É bom. As câmeras abertas. Pessoal, em Libras, o símbolo de Python é assim, ó, que são as duas cobrinhas do Python. Quem vai topar abrir a câmera para fazer o símbolo do Python? Vamos lá, gente. Vocês abram a câmera, fazem o símbolo do Python, que eu tiro... Isso, bora lá para a gente fazer o print. Vamos fazer o print. Ó, só a nossa intérprete que abriu. O pessoal está com vergonha, ou então está desarrumado. Igor disse, não tem câmera. O pessoal está com vergonha, Eloá. Tá o outro bom. também está dizendo que está sem câmera. Mas tudo bem, eu vou tirar o... Você já sabe, Python, uma das filosofias da comunidade é a gente ter essa integração e essa inclusão. Então, já sabe que o símbolo em Libras de Python é assim. Pronto, então foi isso, foi um enorme prazer, estou super feliz, o pessoal gostou bastante, assim, só elogios aqui no chat, todo mundo agradecendo. Então é isso, pessoal, muito obrigada. O pessoal disse que deveria ficar o dia todo. Vou fazer aqui o meu final, Aline, para dar tchau para vocês, que tem um ótimo dia, muitas outras palestras. Calma aí, minha gente, que já vai. Aí, pessoal, muito obrigada, a gente vai encerrando aqui. Espero poder sair outras oportunidades. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Foi um prazer. Tchau, Eline.